sociedades familiares, ou seja, a empresa familiar dentro da realidade brasileira. Quando falamos da empresa familiar nesse contexto da realidade brasileira, é extremamente importante situá-la, quer dizer, por que dentro desse contexto e que peculiaridades tem. E aí vale a pena destacar dois pontos. Em primeiro lugar, a própria origem, um pouco da história da empresa familiar no Brasil e a origem dos próprios empresários. Quando falamos da empresa, podemos situar dois grandes momentos, duas fases desenvolvimentistas do país em que surgiram as empresas. O primeiro, ou a primeira, se refere ao período do governo Getúlio Vargas, quando veio para o Brasil a indústria de base. O segundo momento é o momento do governo Juscelino Kubitschek, tomando por base a década 50, 60, com a introdução da indústria automobilística. É extremamente interessante, e até sobre alguns aspectos curioso, observar isto. Com o surgimento da indústria automobilística no Brasil, no início da década 60, vem junto uma série de indústrias que se agregam ao automóvel, chamemos assim. A indústria de peças, de revendas, de veículos, de peças, as oficinas, a rodovia, a indústria do lazer, a hotelaria, o autosserviço. Tudo isto surge ao longo desta fase do automóvel, da introdução da indústria automobilística neste país. E é curioso porque, com este processo, é um verdadeiro boom empresarial que começa a se desenvolver. Agora, por que eu estou me referindo a este período especificamente? Porque várias pesquisas que fizemos indicam que o fundador fica à frente do seu negócio um período médio de 30 anos. Ou seja, quando a gente olha o fundador, entre o momento que ele fundou uma empresa e o período que se inicia o processo da transição, é um prazo médio de 30 anos. O convite que quero fazê-lo é exatamente este. Vamos analisar, vamos discutir, vamos debater, vamos conversar sobre quais são as possibilidades, como evitar que isto ocorra, como fazer que a sua empresa, que se originou através de um forte ideal, não perca essas características e, ao contrário, possa se perpetuar. Este é o desafio e é sobre isto que temos que tratar e conversar ao longo dos próximos minutos. A primeira pergunta que vale a pena responder é de que por que a empresa familiar tem tanto sucesso na primeira geração e passa a ter dificuldades a partir da segunda, da terceira? Como evitar, ou seja, como contradizer o ditado popular que diz pai rico, filho nobre, neto pobre? A empresa familiar tem muito sucesso na primeira geração por algumas peculiaridades, por algumas características. Em primeiro lugar, a empresa familiar tem dono, ou seja, há uma figura que simboliza, que representa esta propriedade. Ela tem uma característica, ela tem uma envolvência, ela tem um poder de decisão claramente definido. Em segundo lugar, o processo decisório, por esta mesma razão, é muito rápido. Uma característica que faz com que a empresa familiar seja muito bem sucedida na primeira geração é a agilidade, é a rapidez no processo decisório. Perder isto nas gerações seguintes, em consequência dos conflitos, é exatamente uma das razões do fracasso da maioria das empresas familiares. A terceira questão, o terceiro ponto importante, é de que, na medida em que existe essa figura carismática, na medida que existe essa figura forte, fica muito clara e muito definida qual é a missão da empresa, ou seja, as oportunidades que vão surgindo, elas são extremamente aproveitadas. Portanto, estamos falando de uma figura que neste momento é o empreendedor, é o fundador. Quais são algumas características desse tipo de figura? Quais são alguns traços fortes e marcantes da figura do fundador? Em primeiro lugar, é uma figura empreendedora. A sua característica predominante é a característica do empreendimento. Ele não perde oportunidades. Ele as aproveita com grande intensidade e tira delas tudo aquilo que lhe é possível. Ou seja, é em geral uma pessoa que está à frente do seu tempo, tem uma visão muito além da média das pessoas da sua época. Mas, ao mesmo tempo, isto que é a sua característica forte pode depois ser uma das suas fragilidades e veremos depois por quê. Uma outra
questão importante do ponto de vista do empreendedor é exatamente o envolvimento, o carisma e aquela possibilidade que ele tem de comprometer as pessoas com um sistema de lealdade muito forte. Ele é envolvente e consegue que os resultados sejam obtidos com muita rapidez, através exatamente dessa característica. De maneira geral, são pessoas com autoritarismo, ou seja, fortemente autoritárias, mas ao mesmo tempo é significativo